Boa noite! Hoje é dia 6 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no versículo de Ezequiel 33, 22. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Te agradeço, Senhor, por estar nesta noite conosco. Amém. O livro do profeta... O versículo base é Ezequiel 33, 22, então eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, autor, período da escrita. O livro de Ezequiel, ele será fortalecido de Deus. Algumas versões trazem Ezequiel, segundo a Vulgata. É um homônimo ao seu autor, qual é mencionado 2 vezes nesse livro. Capítulo 1, versículo 3 e capítulo 24, versículo 24. Em contraste com vários outros profetas, Ezequiel não foi tão criticado quanto os demais. Será devido ao fato de que o livro não fala de maneira tão detalhada da glória do Senhor Jesus, o Messias? De acordo com Ezequiel 1:3, o profeta, o rei Jeoquim e muitos nobres do povo de Judá haviam sido trazidos à Babilônia na segunda deportação em 597 a.C. Esse evento é descrito em 2 Reis 24:14 e 2 Crônicas 36:10. Ezequiel se originou da família sacerdotal de Arão, capítulo 1, versículo 3. Há várias explicações para não haver uma data precisa no capítulo 1, versículo 1, o qual diz que Ezequiel estava falando sobre sua própria idade. Compare com não 4:3 e 1 Crônica 23:3. Ezequiel era casado, sua esposa faleceu no dia que Jerusalém foi atacada, capítulo 24, versículo 1 e versículo 18. Depois que ele foi levado cativo, ele viveu em sua própria casa em Tel Abide, próximo ao rio Quebar. E ele era estimulado pelos judeus que haviam sido levados em cativeiro, visto que foram vê-lo mais de uma vez. Capítulo 8, versículo 1, capítulo 14, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Ezequiel começa seu ministério profético no 5º ano de cativeiro, capítulo 1, versículo 2, ou seja, no ano 597 a.C. Naquele tempo, Daniel, o profeta, o qual Ezequiel provavelmente conhecia, já era prisioneiro no palácio do rei da Babilônia e havia cerca de 12 anos. Compare com capítulo 14, versículo 14, versículo 20 e capítulo 28, versículo 3. A última mensagem datada de Ezequiel foi transmitida no 27º ano do cativeiro, ou seja, no ano 571 a.C., capítulo 29, versículo 17. Dessa forma, Ezequiel profetizou em Babilônia por pelo menos 22 anos. Em seu livro, Ezequiel dá data exata de 13 de suas profecias. Sua ordem cronológica é capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, capítulo 24, versículo 1, capítulo 29, versículo 1, capítulo 26, versículo 1, capítulo 30, versículo 20, capítulo 31, versículo 1, capítulo 33, versículo 21, capítulo 32, versículo 1, capítulo 32, versículo 17, capítulo 40, versículo 1 e capítulo 29, versículo 17. Assim, todas essas mensagens, exceto 3, foram transmitidas em ordem cronológica e provavelmente foram escritas também dessa forma. Ezequiel não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras, também não menciona referência a esse livro no Novo Testamento, mas vemos paralelos notáveis. Veja o parágrafo sobre estrutura. Contribuições para a Bíblia. No livro de Ezequiel é o terceiro seguido daqueles conhecidos como profetas maiores. Ezequiel também é um dos profetas que viveu no exílio, enquanto Jeremias vivia a queda de Judá em Jerusalém.
Daniel e Ezequiel já haviam sido deportados à Babilônia. Em relação ao conteúdo, as profecias de Ezequiel correspondem em muitos aspectos às profecias de Jeremias. Suas profecias também são intercaladas com muitas imagens e símbolos. Ambos lembram ao povo apóstata sua triste condição. Ambos profetizaram a queda do reino de Judá e a destruição de Jerusalém, mas também a restauração final no milênio. Em contraste com Jeremias, Ezequiel organiza suas profecias de maneira clara sobre condução do Espírito Santo, o que é mencionado com muita frequência nesse livro. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 12 ao 24. A primeira parte mostra a condição do povo a qual leva a rejeição de Ezequiel, capítulos 1 ao 24. Então Ezequiel anuncia os juízes sobre os povos vizinhos, capítulo 25, do capítulo 25 ao 32. Finalmente recebemos a profecia do retorno de Israel unificada em dias vindouros e a descrição do milênio com o templo em Jerusalém, do capítulo 33 ao 48. Dito isto, há certo paralelo entre as profecias de Jeremias e Ezequiel, apesar de todas as diferenças. Já Ezequiel e Daniel se complementam mutuamente. Daniel descreve a história de 4 grandes impérios mundiais proféticos, ou seja, o tempo das nações, compare com Lucas 21, 24. Quanto Ezequiel descreve os eventos antes e depois da destruição de Jerusalém, e por isso que o aparecimento do Messias, sua primeira e segunda vinda a essa terra, não é descrito. Estrutura. Ezequiel e o Novo Testamento. Nas referências diretas ao livro de Ezequiel no Novo Testamento, podemos nos entender ver a alusão de Ezequiel em João 3, onde o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, um governante dos judeus, sobre a necessidade do novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito é a condição divina para que se entre no reino de Deus na terra. Ezequiel já havia escrito que Deus ajuntaria seu povo, limpando sua imundície e seus ídolos com água pura, colocando um novo espírito e seu espírito dentro deles, capítulo 36, do versículo 25 ao 27. Nicodemos devia saber disto, visto que o Senhor lhe perguntou: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Há várias semelhanças marcantes entre o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse. Ezequiel 1:15, 1:10, 1:26 e 1:28, com Apocalipse 4, versículo 2 ao 7, trono de Deus. Ezequiel 3:3 e Apocalipse 10, 9 e 10, como-se o pequeno livro, o rolo. Ezequiel 8:3 e Apocalipse 13:14, a imagem. Ezequiel 9:4 e 6, Apocalipse 7:3, o selo. Ezequiel 10:1 ao 8 e Apocalipse 8, do 1 ao 5, o incensário cheio com fogo. Ezequiel 38:2 e Apocalipse 20 e versículo 8, Gog e Magog. Ezequiel 40 e Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Ezequiel 47, do 1 ao 12 e Apocalipse 22, 1, 2, o rio e a árvore da vida. Em alguns aspectos encontramos similaridades recorrentes, como, por exemplo, a descrição do trono de Deus e as 4 criaturas viventes. Em alguns lugares, a profecia do Novo Testamento vai além e foi relevada no Antigo Testamento. Vemos, Jerusalém terrena em Ezequiel, mas a Jerusalém celestial em Apocalipse. A glória de Jeová. A glória de Jeová, qual é o sinal visível da presença de Deus com seu povo Israel, tem um papel importante em Ezequiel. A glória é representada em forma de nuvem no santuário do templo. Compare com Êxodo 40:35 e 1 Reis 8:10, 11. Ezequiel menciona a nuvem nas seguintes referências: capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, do versículo 12 ao 23, capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, capítulo 11, versículo 22 e 23, e capítulo 43, versículo 2, 4 e 5, e capítulo 44, versículo 4. Quando Jeová rejeita o seu povo, está na nuvem da glória e deixa o templo e a cidade de Jerusalém. Contudo, a nuvem reaparece ao final do livro, habitando o novo templo do milênio. Desde então, a nuvem só foi vista uma vez durante esse longo intervalo, e ela estava presente na transfiguração do Senhor no monte, Mateus 17:5 e 2 Pedro 1:17.
Para o panorama do conteúdo, a gente só vai ler de Ezequiel 33, que diz o serviço do profeta como vigia. Então vamos para a nossa leitura do nosso devocional da noite. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Ezequiel 33, 22. Se por causa de julgamento e este pode ser o caso, seja eu considerado a razão de tal visitação e suportar a vara e o que ele aponta. Não sou o único que é castigado durante a noite, que me apresente a aflição com alegria e cuidadosamente me esforce para beneficiar com ela, mas a mão de Deus também pode ser sentida de outra maneira, fortalecendo a alma e levando o espírito em direção aos bens eternos. Ah, que eu possa, nesse sentido, sentir o Senhor lidando comigo, um sentido de presença e moradia divina. Leva a alma em direção ao céu, como se pelas asas de águias, nesses momentos, transbordamos de alegria espiritual e esquecemos preocupações e tristezas da terra. O invisível está perto e o visível perde seu poder sobre nós. O corpo servil aguarda aos pés da montanha e o espírito adora no cume, na presença do Senhor. Oh, que momento sagrado de comunhão divina pode me sentir concedido essa noite. O Senhor sabe que eu preciso muito disso. Minhas virtudes definham, minha raiva corrompe, minha fé está fraca, minha devoção está fria. Por todas essas razões, sua mão curativa deve ser posta sobre mim. A mão dele pode esfriar o calor da minha testa quente e acalmar o tumulto do meu coração palpitante. Aquela gloriosa mão direita que moldou o mundo pode recriar a minha mente. A mão segura que mantém os enormes pilares da terra pode sustentar meu espírito. A mão de amor que cerca todos os santos podem me acalentar. E a mão poderosa que quebra em pedaços o inimigo pode julgar meus pecados. Porque eu não deveria sentir alguma mão me tocando esta noite? Venha, minha alma. Dirija-se a Deus em forte apelo, pois as mãos de Jesus foram perfuradas para a sua redenção, e certamente sentirá sobre si aquela mesma mão que um dia tocou Ezequiel e o colocou de joelhos para que tivesse as visões de Deus. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos às 8 com o nosso devocional da manhã lá no Instagram. Então, tchau, tchau. Tenha uma boa terça-feira e até amanhã.